Amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso culto de ceia, mas também nós vamos fazer o nosso culto da reforma. Eu gostaria de ter feito isso na semana passada, mas acabei pegando uma virose e não pude estar com os irmãos. E nós então, por causa disso, adiamos para hoje, nesse nosso momento de ceia e também do nosso culto da reforma protestante. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. Nós vamos ler esse trecho das Escrituras, dar uma pausa na carta de Paulo aos Coríntios, e eu ainda vou concluir aquele sermãozinho pequenininho que nós estamos aqui tratando sobre a mulher no culto, e semana que vem nós voltaremos, se Deus quiser, a Coríntios. Hoje Romanos 1, verso 16 e verso 17, vamos ler todos a uma só voz. Todos acharam? Vamos ler juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Louvado seja Deus. Uma longa história de desvios doutrinários e heréticos fizeram parte da vida da igreja. No ano 306, Constantino chega ao poder em Roma e recebe o título de imperador romano. Diferente dos outros imperadores que até o momento haviam subido ao poder, ao subir o trono, Constantino colocou fim a longas e pesadas perseguições que estavam sendo praticadas contra o povo de Deus. Desde antes de Cristo, o povo de Deus já era perseguido por causa da sua fé e da sua crença. Porém, é com a vinda de Cristo que toda a intensidade de perseguição é perceptível com uma maior força, frequência e alcance, ou amplitude, melhor dizendo. De lá até o ano 305, nós temos muitos registros históricos de uma perseguição sangrenta. Milhares e milhares e milhares de cristãos foram mortos porque declaravam a sua fé em Cristo. Aquele que de fato se intitulava Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isso era uma afronta aos imperadores romanos, que se consideravam reis, que se consideravam senhores, que se consideravam deuses. Por causa disso, então, quando Constantino, no ano 306, chega ao poder em Roma e recebe o título de imperador romano, acabando com as perseguições que até então os cristãos vinham enfrentando, a igreja passou a experimentar um tempo, entre aspas, de paz. Porém, mais à frente um pouco, no ano 308, Constantino agora começa a participar da igreja, e inclusive é depois deste período que ele vai inclusive declarar o cristianismo como religião oficial. Ocorre que Constantino agora começa a frequentar a igreja, a visitar os cultos, e a partir dali, aquilo que aparentemente foi muito bom para a igreja, para a paz da igreja, para um alívio nas perseguições da igreja, trouxe um problema sério entre os irmãos. Como nós receberemos o imperador dentro da igreja? A partir daí, então, começa a se preparar um ambiente mais adequado para a representação do senhorio do imperador, que agora passa a frequentar a igreja. E é a partir daí que nós vamos perceber que há um declínio na fé. Porque quando Constantino finalmente se declara cristão e declara o Estado cristão, muitas pessoas começaram a entrar na igreja sem serem verdadeiramente convertidas. Então a igreja tinha crentes de verdade, mas começou a entrar na igreja muita gente que nunca foi convertida pelo Senhor, apenas convencida de que estar na igreja do imperador era o melhor lugar para se estar.
a facilidade, os benefícios e ter o imperador na igreja fez com que muitas pessoas começassem a adentrar. Não apenas isso, muitas pessoas que não eram tementes a Deus verdadeiramente também começaram a assumir cargos e posições de liderança dentro desta igreja. E é a partir então do ano 310 que nós vamos começar a observar consideráveis desvios da fé sendo percebidos no meio da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, para a Igreja Católica Romana chegar onde ela chegou hoje, no nível que ela está hoje, não foi no estralar de dedos. Não foi simplesmente de uma discussão entre dois homens que se dividiu a Igreja Protestante e a Igreja Católica. Muito pelo contrário. Foram 1.200 anos de história, de desvios, de declínio, para que então chegasse o tão sonhado dia da Reforma Protestante em 1517. E eu trouxe aqui um breve relato de principais adições que foram feitas ao longo da história da igreja. No ano 310, começou a se rezar pelos defuntos. No ano 320, começou-se a usar velas. No ano 375, começou a se fazer culto dos santos. No ano 394, se instituiu em lugar do culto uma missa. No ano 431, começou a se cultuar a Virgem Maria. No ano 503, foi ventilada a ideia de um outro estado intermediário que seria chamado mais tarde de purgatório. No ano 622, essa doutrina, esse dogma do purgatório foi oficializado. No ano 606, Bonifácio III se declara bispo universal, primeiro papa da história. No ano 709, começa-se a incluir também na igreja a obrigatoriedade de beijar os pés do bispo universal, que até então será chamado de papa. No ano 754, a igreja estabelece o dogma do poder temporal da igreja. No ano 783, começa-se então a adoração das imagens e das relíquias. Mas é no ano 850 que se introduz também o uso da água benta, que até hoje vocês conhecem. Nas procissões, na missa do caminhoneiro, do vaqueiro, seja lá do que for, a água benta que é lançada sobre as pessoas. No ano 890, algumas pessoas que tiveram momentos marcantes da história começaram a ser canonizadas e consideradas santas. No ano 1003, começou a instituir-se festa dos fiéis defuntos, aonde mais tarde vai se chegar onde nós estamos agora, recentemente tivemos o dia de finados. No ano 1074, se estabelece o celibato sacerdotal. Até então os monges, ou melhor dizendo, os pastores, casavam-se. Mas agora é estabelecido um celibato, onde aqueles que se entregam ao sacerdócio não podem mais casar. No ano 1076, é estabelecido o dogma da infabilidade da igreja. A igreja não falha, a igreja não erra. A tradição, ela é compatível com a Bíblia. No ano 1090, se inventa um rosário, que até hoje nós conhecemos muito bem. No ano 1184, começa a instituição da Santa Inquisição. Já nessa época, muitos crentes verdadeiros, genuínos, contestavam essas aberrações que haviam sido entradas na igreja. Se instituiu a Inquisição, para matar não apenas esses crentes, mas algumas outras pessoas que faziam algumas práticas que era considerada pela igreja perniciosa e ao mesmo tempo abominável. No ano 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. Mas é no ano 1215, 15 anos depois da mudança do pão para a hóstia, que é estabelecido o dogma da transubstanciação, que é a crença de que o pão ou a hóstia agora na boca vira carne de verdade. No ano 1220, 5 anos depois do dogma da transubstanciação, começa também a adoração da hóstia. Vocês devem lembrar muito bem, que é quando o pároco, o padre, passa com aquele objeto grande, com a hóstia bem grande no meio, e as pessoas se prostram, fazem sinal de cruz, tocam a adoração à hóstia. No ano 1229, por causa das muitas contrariedades que já havia, a igreja proíbe ler a Bíblia. As Bíblias que haviam foram queimadas, foram rasgadas, e aqueles que tinham Bíblia não podiam ler, senão pela instrumentalidade e a instrução de um padre. No ano 1245, o culto, que agora é chamado missa, recebe mais uma adição: as campainhas. Aqueles sinos que até hoje nós ouvimos muito bem no horário da missa, foi introduzido em 1245.
no ano 1316, pela primeira vez, se institui uma reza, a reza da Ave Maria. No ano 1415, o vinho é anulado. E agora dizem que a hóstia que substitui o pão também substitui o vinho. E agora na hóstia se tem pão e vinho reunidos num único lugar. No ano 1517, nós encontramos Martinho Lutero de frente à capela de Wittenberg, pregando as suas 95 teses. E nelas, nós temos 95 questionamentos com afirmações a respeito do desvio da igreja, pois já era insuportável o tamanho do declínio espiritual que a igreja havia chegado. Não apenas isso que eu relatei para os irmãos, mas muito mais do que isso. Doutrina de purgatório, doutrina de vendas de indulgência, a ideia de que quando uma moeda caía no fundo de uma caixa, uma alma saía do purgatório e ia diretamente para o céu. Promessas e mais promessas. Se vendia naquela época lascas da cruz. E alguns historiadores dizem que se fosse para contabilizar a quantidade de lascas da cruz de Cristo que foi vendida, daria para construir 3 navios do Titanic. Tantas lascas de cruzes, dizendo que era uma lasca original, um pedaço original da cruz de Cristo, foi vendido no período da Idade Média. Não apenas isso, irmãos. A igreja estava longe da verdade principal da palavra de Deus. Estava longe do Evangelho. Estava longe da mensagem do Evangelho. Por causa disso, então, Martinho Lutero se levanta. E se levanta corajosamente, não apenas por uma questão política, como a história muitas vezes vai narrar, mas cheio do Espírito Santo de Deus, após ter os seus olhos desvendados pela verdade da Escritura. E agora diz, basta. Eu sei que muitos já morreram antes de mim, mas se preciso for, também morrerei por causa do Evangelho. Eu não me envergonho deste Evangelho. E é quando, então, nós encontramos Martinho Lutero corajosamente enfrentando o poder do Papa, de todo o império de Roma, para agora se restabelecer a palavra do Senhor. E a história nos narra que um dos textos que fez com que Martinho Lutero tivesse os seus olhos abertos para a verdade essencial do Evangelho foi exatamente esse que nós acabamos de ler. Romanos 1, versículo 17, que diz, o justo viverá por fé. Aqui na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar Paulo tratando de muitos aspectos teológicos. Essa é a carta mais teológica que nós temos em todo o Novo Testamento. Romanos é uma carta de fato teológica, onde Paulo expõe nela toda a doutrina da salvação. É a carta, inclusive, que fala muito sobre a predestinação, sobre os decretos de Deus, sobre a vontade de Deus para a nossa vida, sobre a justificação, sobre a santificação. Em Romanos nós encontramos isso. E é nessa carta, então, escrita por Paulo, que agora no versículo de número 16, Paulo vai dizer, o Evangelho é o poder de Deus. Por isso eu queria meditar nessa noite sobre o Evangelho de Cristo, em 3 aspectos. Primeiro, o Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Essa é a primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz. Eu não me envergonho do Evangelho. E qual a razão disso? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho apresenta um Deus poderoso, um Deus que é salvador. E esse Deus que é salvador, esse Deus que é poderoso para salvar, não é apenas mais um daqueles que propagam uma mensagem alusiva à vida, que tragam esperança vazia, como por exemplo fez Allan Kardec, como por exemplo fez Buda e a religião dos budistas, como fazem outras mais com promessas vazias. Esse Evangelho concentra-se nele o poder do Deus Todo-Poderoso. E lá em Atos capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer que em nenhum outro há salvação, senão em Cristo. Por causa disso, então, João 17,3 vai dizer também o seguinte, que a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa é a vida eterna, o conhecimento deste Deus e desse Evangelho, nele reside a vida eterna. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, também traz libertação. E a gente conhece muito bem João 8,36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
nos liberta. O evangelho, de fato, revela o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele é para nós libertador. Ele desamarra as cadeias do pecado, as cadeias do tradicionalismo, as cadeias da religiosidade. A cegueira espiritual que há no homem é destravada a partir do evangelho. Não há outra coisa que destrave isso. Não há outra chave que abra as cadeias do pecado. Somente o evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, esse evangelho é o poder de Deus. Curiosamente, quando o apóstolo Paulo utiliza a expressão é o poder de Deus, ele fala sobre um evangelho que tem um poder transformador. E aqui eu quero ler um breve comentário de John MacArthur do seu livro Com Vergonha do Evangelho, que ele diz assim: é difícil imaginar alguém que realmente compreende o poder do evangelho e possa chegar a envergonhar de proclamá-lo. Poder é uma tradução da palavra grega dunamis. A nossa palavra dinamite, por exemplo, origina-se dela. Porém, dinamite é uma palavra forte demais, não é uma palavra forte demais para expressar o que Paulo estava dizendo. Lembremos que a palavra dinamite, ou aquilo que nós conhecemos por dinamite, tem um poder destrutivo, mas o evangelho tem um poder de reconstrução. É diferente. A dinamite estoura, explode. O evangelho, pelo contrário, ele transforma o homem, ele reconstrói esse homem, ele realinha e leva para Deus. Por isso que a palavra dinamite, ainda que seja originária desta palavra, não é a palavra perfeita para compararmos o evangelho, mas mostra um pouco do impacto que o evangelho tem na vida desse homem. Não é possível ser tocado por esse evangelho e não ser transformado por ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. John MacArthur então continua dizendo o seguinte: a verdade é que as pessoas encontram-se completamente incapacitadas de vencer o seu próprio pecado. O pecado faz parte de nossa natureza, assim como as manchas do leopardo. Não podemos mudar a nós mesmos. As técnicas de autoajuda e dos programas de recuperação podem suprir a ajuda temporária para que as pessoas se sintam melhores a respeito de si mesmas, mas não possuem o poder de remover o pecado e de mudar o coração. Somente o evangelho é capaz de fazer isso. É o poder de Deus para a salvação. Técnicas, meios, métodos podem até fazer você sentir melhor, mas é somente o evangelho que vai mudar a sua vida. Você pode estar totalmente quebrado, destruído, e aí você procura um médico naquela área, você procura um especialista naquela área, e você ali recebe algum tratamento, mas depois aqueles mesmos dilemas, aquelas mesmas aflições vão voltar dentro de você. Somente o evangelho é capaz de mudar isso. Somente o evangelho é capaz de tratar e curar a ansiedade do seu coração. Somente o evangelho. É bem verdade que nós estamos há 507 anos depois da Reforma Protestante. Mas eu não tenho a mínima dúvida de que nós hoje, 500 anos depois da Reforma, precisamos de novo afixar nas portas de todas as igrejas, inclusive da nossa, começando daqui, os mesmos questionamentos que Martinho Lutero fez. Porque 500 anos depois, a igreja, ao invés de avançar, em boa parte tem regredido naquilo que avançou no ano 1517. Porque ainda hoje, há crentes e há pessoas que professam a fé cristã, protestante, que estão na igreja, que são membros da igreja, mas que não entenderam o que é o evangelho, qual o poder do evangelho, e que somente o evangelho é capaz de transformar a vida do homem. Então, há muitas pessoas que acham que pode solucionar os problemas do seu casamento, da sua vida, apenas com um terapeuta, quando o problema é o pecado. Há muitas pessoas que vivem numa síndrome de ansiedade contínua e acham que apenas os remédios podem tratar. Não estou descartando a necessidade de você utilizar de alguns medicamentos quando o caso for patológico. Quando o caso de fato estiver nos seus hormônios, estiver em algum problema, em alguma falta de vitamina. Não estou desconsiderando um tratamento medicamentoso. Porém, nós não devemos esquecer que não há problemas na nossa vida
que Cristo não seja capaz de solucioná-los. Irmão, se Cristo não é capaz de resolver o meu problema, médico nenhum nesse mundo será. Se Cristo não é capaz de tratar o meu coração, psicólogo nenhum nesse mundo será. Se Cristo não é capaz de tratar a minha crise de ansiedade, os meus medos, os meus temores, Ele que é a vida eterna, ninguém poderá tratar disso. Nós precisamos de novo voltar ao Evangelho, porque de fato este Evangelho é o poder de Deus para nós. 500 anos depois, e nós precisamos reafirmar isso, que o Evangelho é o poder de Deus, ele tem poder para mudar a sua vida, ele tem poder para entrar no seu coração, para mudar a sua história, para mudar a sua mente, para sarar a sua família, para restaurar a sua casa. É o Evangelho, não sou eu, não é o médico, não é o remédio, não é o método novo, é o Evangelho que é o poder de Deus. E ele transforma, onde ele chega, algo maravilhoso acontece. Não tem como esconder, não se acende uma luz para colocar debaixo de uma candeia, debaixo de um balaio, mas se coloca em um lugar alto. O Evangelho, onde chega, produz uma mudança que é perceptível. Então o Evangelho de Cristo revela o poder de Deus. Mas em segundo lugar, o Evangelho de Cristo revela a justiça de Deus. Verso número 17, Paulo vai dizer assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Além do poder, nós temos a justiça. Deus é totalmente justo e precisa punir o pecado. Lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, o profeta vai dizer: tu és tão puro de olhos que não pode sequer ver o mal. Deus é tão puro, que nem mesmo o mal ele pode ver. A sua santidade não é compatível com a maldade. Porém, Deus é totalmente justo. E porque ele é justo e santo em todas as suas obras, e porque ele é puro e não pode ver o mal, mas precisa puni-lo, se Deus agisse conosco somente com justiça, nós estaríamos condenados ao inferno, pois todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Já na concepção, nós nascemos em pecado. Não importa a idade, não importa o local, não importa a descendência, todos nós nascemos debaixo do pecado. E por causa disso, todos nós estamos condenados ao inferno. Falaremos semana que vem na EBD, nessa polêmica que gerou hoje aqui sobre a salvação das crianças. Todos nós. Não há sequer um único feto. Não há sequer uma única criança que está sendo formada ainda no ventre que não tenha sido afetada pela realidade do pecado original que descende a todos nós. Todos, a Bíblia diz, é claro, todos. Se alguns não precisassem de salvação, se nem todos tivessem pecado, não seria necessário. A Bíblia explicou com tanta clareza que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos, e são todos que carecem da glória de Deus. Diz ainda que somente Cristo não pecou. Somente Cristo não pecou. Se somente Cristo não pecou, isso inclui todos os demais debaixo do pecado. Então não pense que você é bonzinho, tá? Não pense que você é melhorzinho do que seu irmão, porque você cumpre uma listinha de regras, e essa listinha de regras lhe torna melhor, porque o que mais tem, 500 anos depois da Reforma Protestante, é uma quantidade de crentes religiosos. Ainda essa semana alguém conversava comigo sobre isso, e eu vi assim claramente nas suas palavras a sua religiosidade. Claramente. Ah, mas um parente meu, pastor, olha, ele não bebe, ela não fuma, ela não vai em dança, ela não... Assim, ela só precisa vir para a igreja, mas é assim uma pessoa tão boa, tão boa. Eu acho que essa pessoa, né, não tem impedimento para ela. Não pode ter punição para uma pessoa dessa. É impressionante o quanto que nós ainda temos uma mente religiosa e uma listinha de regras que, se nós cumprirmos, nós somos dignos diante de Deus. E aqueles que de repente falham aqui ou ali, vão para o inferno, estão condenados.
Paulo vai nos apresentar agora um Deus que é justo, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. E o que é que esse Evangelho revela a respeito da justiça de Deus? Todos nós pecamos, todos nós estamos condenados ao inferno. Somente através da ação de Cristo na cruz do Calvário é que nós encontramos uma esperança para o nosso pecado. Deus é justo, o homem é pecador, ele não consegue a salvação para si, é impossível que alguém se salve. Martinho Lutero, quando leu esse texto, ele escreveu o seguinte comentário, ele diz assim, vou transcrever literalmente aqui o comentário de Lutero da sua época sobre esse texto de Romanos. Ele diz assim, eu odiava Romanos 1,17, odiava a expressão justiça de Deus, pois aprendi a entendê-la filosoficamente como a justiça segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores injustos. Eu não amava o Deus justo, que pune os pecadores injustos, ao contrário, eu odiava, Martinho Lutero vai dizer. Mesmo quando, como monge, eu vivia de forma irrepreensível perante Deus, eu me sentia pecador. E minha consciência me torturava muito. Eu andava furioso e de consciência confusa. Não obstante, teimava impertinentemente em bater a porta dessa passagem. Desejava com ardor saber o que Paulo queria dizer com ela. Aí Deus teve pena de mim. Dia e noite eu andava meditativo, até que por fim observei a relação entre as palavras. A justiça de Deus é nele revelada, como está escrito: o justo vive por fé. Aí passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através da dádiva de Deus, ou seja, da fé. Comecei a entender que o sentido é o seguinte: através do Evangelho é revelada a justiça de Deus, isto é, a justiça através da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito: o justo vive por fé. Então, me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Aí toda a Escritura me mostrou uma face completamente diferente. Fui passando em revista a Escritura na medida em que a conhecia de memória. E também, em outras palavras, encontrei as coisas de forma semelhante, obra de Deus. Significa a obra que Deus opera em nós, virtude de Deus pela qual Ele nos fez ou nos faz poderoso. Sabedoria de Deus pela qual Ele nos torna sábios. Assim como antes eu havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, eu agora a estimava como a mais querida. Declaração de Martinho Lutero. É nesse texto que, segundo ele tanto odiou porque ele não conseguia olhar um Deus justo que pune pecadores, que ao meditar, e ele vai até usar uma expressão interessante e curiosa, né? Eu andava meditativo, que Deus abre os olhos, não apenas os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais, para que ele compreendesse a natureza da salvação. Veja, Martinho Lutero era um monge, mas não era crente salvo. Ele era um monge, mas ele ainda não havia entendido o Evangelho de fato. Ele conhecia as leis, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia as traduções, ele até traduz a Bíblia para a linguagem do povo, mas ele ainda não havia entendido o que é este Evangelho. Há muitas pessoas que ainda hoje estão como Martinho Lutero na igreja. Conhecem a história da Bíblia, sabem a história da origem da sua igreja, conhecem as doutrinas que a sua igreja expõe, conhece todos os rituais, conhece tudo, mas ainda falta ser completamente transformado. Irmãos, não sejamos religiosos. Não sejamos apenas pessoas que professam uma fé histórica. Tradição é a fé viva dos que já morreram. Mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda estão vivos hoje. Muitas vezes, nós ultrapassamos o nível de tradicionais. Porque a tradição é boa. A tradição em si não é má. Mas o tradicionalismo é uma fé morta. É uma fé que não produz nada. É uma fé que, na verdade, não está alicerçada na pessoa correta. E o Evangelho nos revela a justiça de Deus.
E este evangelho nos apresenta um Deus justo, que precisa nos punir, que precisa nos castigar, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas ao mesmo tempo um Deus amoroso, misericordioso, que imputa tudo isso em Cristo. Eu gosto muito dessa linguagem da justificação, da imputação da culpa, e eu já contei até aqui uma historinha que vale a pena repeti-la. Certa moça, certo dia, viajando ou andando nos Estados Unidos, cometeu infração de trânsito. Eu não sei muito bem como funciona lá, mas parece que há alguns tribunais assim para resolver causas pequenas e mais rápidas. E ela foi presa em flagrante por um guarda de trânsito e foi encaminhada para um fórum, um ambiente de justiça ali mais próximo. Ao chegar lá, o juiz que estava de plantão ouve o guarda, recebe a denúncia e logo imediatamente aplica a pena. Olha, você cometeu uma grave infração na lei de trânsito do nosso país, você vai receber aqui essa penalidade na sua carteira de motorista e você terá que pagar $10.000 para que você seja liberado juntamente com o seu transporte. Terminado o caso, o juiz termina a sessão, declara tudo mais, quando acabar tira a sua toga, coloca no lugar, desce lá para o espaço e junto do advogado, melhor dizendo, junto do guarda de trânsito, ele assina um cheque de 10 mil e entrega àquela moça. A moça era sua filha. Ele paga a pena do crime ou da infração de trânsito que a sua filha cometeu. Isso ilustra um pouquinho aquilo que o Senhor fez através de Cristo. Foi eu e foi você que pecamos, mas nós não temos condição de pagar pelo nosso pecado. Mas Deus é tão bom, Ele é tão gracioso, que Ele mesmo se encarrega de enviar o seu Filho, que juntamente com Ele é uma só pessoa, para pagar a dívida do nosso pecado. De maneira que Deus é simultaneamente justo e misericordioso. Ele é justo e precisa punir alguém por causa disso, mas Ele é misericordioso. Ele mesmo oferece o seu Filho para pagar pelo nosso pecado. Isso é justificação. Isso é a justiça de Deus. E o Evangelho revela essa justiça, que nos foi imputada em Cristo, não para que nós vivamos nos martirizando com medo do inferno, mas para que nós vivamos seguros na certeza do céu, preparado para aqueles que creem em Cristo. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho de Cristo revela a fé que nós precisamos ter em Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Existem algumas definições comuns de fé. A fé intelectual, a fé temporal, a fé doutrinária e, por fim, a fé salvadora. A fé intelectual é aquela descrita lá em Tiago, capítulo 2, verso 19, melhor dizendo. Tiago diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Esse é o tipo de fé intelectual, que entende, que compreende, apenas na mente. Mas há também a fé temporal. Há muitas pessoas que creem apenas para receber as bênçãos de Deus. Lá em João 6, 26 e 27, respondeu Jesus: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque vos fartastes de pão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Haviam pessoas que estavam ali crendo em Cristo, seguindo a Ele, por causa do alimento, uma fé temporária. Enquanto durava o alimento, enquanto durava a provisão, eles estavam lá. Jesus parou de multiplicar pão e eles foram embora. Uma fé temporária, baseada apenas no momento. Mas há, em terceiro lugar, uma fé doutrinária. Que é isso? É o corpo de doutrinas deixadas por Cristo e pelos seus apóstolos, que nos foi dada para seguirmos. Lá em Judas, verso 3, diz assim: batalhem diligentemente pela vossa fé, ou seja, uma fé que foi deixada para nós e nós precisamos lutar por ela. Mas há também a fé salvadora. E essa eu considero como sendo a principal. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. O meio é a fé. Mas até isso não vem da gente, vem de Deus. É Deus que coloca fé no nosso coração. Por isso que naquilo que nós chamamos de ordo salutos, ou a ordem da salvação, para que o indivíduo primeiramente creia em Deus, primeiro ele precisa ter sido regenerado pelo Espírito Santo. A regeneração antecede a conversão, antecede até mesmo a fé. Porque é através da regeneração que o indivíduo agora é habilitado a ouvir o chamado que nós chamamos de vocação geral, a proclamação do Evangelho, e a crer
efetivando assim a vocação especial ou a vocação eficaz. É quando de fato alguém que foi eleito por Deus ouve, entende e agora se entrega. Mas para que alguém faça isso, primeiro, o Senhor precisa operar no coração. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. O mais importante é a fé salvadora. Porque Jesus curou muitas pessoas que tinham fé. Mas a poucas pessoas ele disse: vá em paz que a tua fé te salvou. Muitos criam nele apenas porque sabiam que ele era poderoso para curar. Mas apenas alguns creram que ele era poderoso para salvar. Por isso que não a todos, mas apenas a alguns, Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Nem toda fé é salvífica. E nós precisamos crer em Cristo para a salvação. E essa salvação, ela é como um presente, é gratuito. Por isso que a fé é como uma mão vazia, aberta, para receber o presente. E ao receber esse presente, demonstra-se a confiança naquele que deu o presente, Jesus Cristo. E nós, irmãos, precisamos ter fé salvadora. Por fim, algumas lições para nós, 507 anos depois daquele dia em que Martinho Lutero afixou naquela capela, na porta daquela capela, publicou para todo mundo ver as 95 teses. Você faz ideia de quantas pessoas, depois de Martinho Lutero e antes de Martinho Lutero, deram a sua vida por causa do Evangelho? Faça uma breve pesquisa ao chegar em casa e coloque lá a história dos pré-reformadores. Ou então, até mesmo procure um livro chamado Livro dos Mártires. Leia. Se você conseguir ler, apenas os 2 primeiros capítulos do Livro dos Mártires, para que você entenda um pouquinho do que homens e mulheres enfrentaram para que a fé que um dia eles receberam do Senhor fosse comunicada, proclamada e chegasse a nós hoje. Nós não fazemos ideia, irmãos, do quanto de sangue foi derramado para que o Evangelho fosse transmitido. Nós não fazemos ideia do quanto que famílias que professavam a sua fé em Cristo sofreram as mais diversas perseguições por se manterem fiéis à palavra do Senhor, por desejarem manter-se fiéis às Sagradas Escrituras, por propagarem essa mensagem que eu e você hoje recebemos. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas morreram por causa disso. E 507 anos depois desse momento de Lutero, porque muitos aconteceram antes de Lutero, nós precisamos reafirmar o resumo das 95 teses, conhecidos como os 5 solas da Reforma Protestante. E precisamos de novo bater o martelo, pregar as teses nas portas das igrejas, nas portas das casas dos crentes das igrejas, que é somente a Escritura necessária para a nossa vida cristã. Pois esse foi o primeiro solo da Reforma e vocês sabem muito bem. Só a Escritura, somente a Bíblia. E a igreja precisa de novo voltar a esse princípio. 50 ou 500 anos depois. E o que mais nós temos em nosso país e em nosso mundo são igrejas que têm tudo menos a Bíblia. 500 anos depois, e nós temos uma porção gigantesca de igrejas que durante o culto nada mais é feito senão dança, teatro, apresentação, música, show, espetáculo. E a Bíblia é guardada, escanteada, para ser usada só numa ocasião de falar de alguma bênção, de alguma prosperidade, alguma porção mágica da palavra que pode ser uma chave de mudança para a sua vida. 500 anos depois, e a igreja evangélica tem mudado apenas a embalagem das crendices do catolicismo ou da igreja de 1500 por coisas que nada estão dentro da Escritura. O culto tem se tornado apenas uma apresentação com o fim de impressionar as pessoas.
programações das mais diversas e aberrativas possíveis para sustentar as pessoas na igreja, não nos esqueçamos, irmãos, do que o que sustenta a igreja é a palavra. É somente as escrituras que sustentam a igreja. Somente as escrituras. Segundo, conhecemos muito bem os solos Cristo, somente Cristo. O sacrifício de Cristo, 500 anos depois, mesmo depois da reafirmação na reforma, tem sido esquecido, barateado. A igreja romana insiste de que para você herdar o céu, você precisa fazer caridade, você precisa celebrar missas, você precisa pagar missa para aqueles que morreram, para ajudar do purgatório. E não apenas a igreja romana, mas ainda hoje, nas igrejas evangélicas ou ditas evangélicas, nós temos muitos objetos ungidos. As indulgências da Idade Média são os objetos ungidos de hoje nas igrejas evangélicas. É óleo ungido, é água do Jordão, é vassoura santa, é sabão em pó para lavar a alma da família, é Pix por revelação e oração especial, é consultoria espiritual e direcionamento pago. Mudou apenas a embalagem, o método, mas a essência é a mesma. Um evangelho onde tem tudo menos Cristo. Promessa de uma vida próspera, de casamento blindado, quebra de maldição. Nós não precisamos disso, irmãos. Nós não precisamos disso. Riqueza pode nos ser dada, poder pode nos ser dado. E a música que nós acabamos de cantar agora, do Castelo Forte, de Martinho Lutero, fala exatamente sobre isso. Ainda que eu tenha de perder riqueza, poder, ainda que eu perca tudo isso, o nosso castelo, a nossa fortaleza não está nestas coisas, mas está em Cristo. Nós precisamos só da palavra, só de Cristo. Mas precisamos também entender que isso tudo é por meio da graça. Não é algo que você faz. E aqui nós temos dois extremos. Aqueles que barateiam a graça ou aqueles que desprezam essa graça da seguinte maneira. Aqueles que, por acharem-se já sendo salvos pela graça, dizem assim, ora, se Cristo me salvou pela graça, não foi pelas minhas obras, então não importa o que eu faça, eu vou ser salvo do mesmo jeito. Sabe qual é o nome disso? Você baratear a graça, você desprezar o sacrifício de Cristo. Outros, por outro lado, descartam totalmente a graça. Não, mas olha, nós precisamos fazer assim. Nós precisamos cumprir isso aqui. Se nós não cumprirmos, não seremos salvos. Até mesmo aqueles que vivem num dilema de salvação. Há muitos crentes, piedosos, ingênuos, que vivem pressionados num dilema de não serem salvos. Porque de repente botaram um short. Porque de repente cortaram o cabelo. Porque de repente fizeram alguma coisa ali. Porque de repente tropeçou aqui. E há muitos crentes que vivem assim. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Agora eu estou salvo, mas agora eu pequei, perdi minha salvação. Não barateie a graça. Não descarte a graça do Senhor. Nós precisamos reafirmar de novo que somente a graça, somente por ela nós somos salvos. Mas em quarto lugar, somente a fé. É por meio da fé em Cristo que nós somos salvos. E é fé em Cristo, irmãos. É em Cristo. Não é na igreja, não é no pastor. Não é a fé na sua força. Não é a fé no seu conhecimento. Não é a fé nas suas habilidades. É em Cristo a nossa fé. Somente em Cristo. E somente a Deus glória. O culto é para Deus. A glória da igreja é para o Senhor. O que nós fazemos nesse mundo é para o Senhor. 5 solas que resumem tudo aquilo que Martinho Lutero descreveu em 95 teses. Tão antigas que nós podemos cantar e recitá-las de cor e salteado. Porém, tão distantes da igreja do século 21. Tão distantes. Tão distantes. Cada vez mais nós encontramos crentes que estão tão distantes da verdade essencial do Evangelho, que sem sombra de dúvidas nós diríamos que hoje nós precisamos de uma nova reforma, de um novo avivamento, de uma grande revolução e transformação. Irmãos, não nos acomodemos. Não nos acomodemos. Esses dias eu não sei como vocês se sentem
E vocês são daqui, eu sou peregrino aqui em Bom Conselho, me sinto de casa, mas sou peregrino. Eu não sei como vocês de casa se sentem. Mas eu assisti recentemente às peregrinações da Santa Terezinha aí. Santa dessa cidade, padroeira da cidade. E eu fiquei horrorizado, horrorizado. Pouco me importa se algum católico vai fazer esse corte, dizer para ele, estou nem um pouco preocupado com isso. Uma multidão de pessoas cegas espiritualmente, correndo atrás, fazendo sacrifício, brigando para tocar no andor de alguém que precisa ser carregado, de alguém que não pode salvar. Não se enganem. Na Idade Média, a igreja estava numa situação terrível, mas ainda hoje, a nossa cidade possui milhares e milhares de pessoas seguindo na mesma cegueira espiritual. Seguindo a mesma cegueira espiritual da época de Martinho Lutero, da Reforma Protestante, da Idade Média, ainda hoje. Pessoas que se apegam a santos, mas que se apegam também, inclusive, a restos mortais, que são levados de um lado para o outro, e são celebrados, e são venerados, e são adorados. Eu não estou falando de algo que está acontecendo lá na Índia, não, é aqui, na nossa cidade. Cidade idólatra, cidade cega, uma cidade que precisa de Cristo, do Evangelho, porque senão vai para o inferno. E não sou eu que digo, é a Bíblia Sagrada que diz. A nossa cidade hoje precisa do Evangelho. Olhe para a nossa igreja. Olhe para as igrejas evangélicas que tem na cidade. As evangélicas, porque nós ainda temos entre as que se dizem evangélicas, aquelas que são aberração. Conte quantos crentes genuínos nós temos em Bom Conselho. Nós não temos 1% da população da nossa cidade de evangélicos de verdade. 1% da população de Bom Conselho não é evangélico. Pode até aparecer no IBGE, 2%, 3%. Mas você e eu sabemos muito bem que há muitos crentes nominais que não são salvos verdadeiramente. Sabe o que é que isso significa? Nós vivemos em uma cidade atolada no pecado, na devassidão. Basta você ver a quantidade de festas que tem em nossa cidade. As pessoas não têm tempo de vir para a igreja. As pessoas não têm tempo de participar de nada religioso. Sério, né? Mas elas têm tempo para cavalgada, para vaquejada, para rodeio, para festas e mais festas, para carnaval, para São João. Elas têm tempo para Halloween. Elas têm tempo para tudo. Porque estão perdidas, estão cegas, caminhando para o inferno. E nós precisamos anunciar o evangelho para essas pessoas, porque é somente o evangelho que é capaz de transformar, de salvar, de resgatar essas pessoas que estão caminhando cegas atrás de um santo, que nem santo é, atrás de um pedaço de gesso, um pedaço de pau, de restos mortais, que é somente Cristo que salva o pecador, que é somente Cristo que nos dá a garantia de vida eterna. Não há nada que a gente faça para comprar a salvação, ela é dada de graça, mas somente é mediante a fé em Cristo. Proclame isso, anuncie isso. Não se contente em ver a sua cidade caminhando a passos largos para o inferno, atolada na idolatria, atolada na devassidão, atolada em tudo aquilo que desagrada a Deus. Vamos ficar em pé e vamos clamar a Deus por nossa cidade. A reforma que começou na Alemanha precisa recomeçar em nossa cidade. E nós vamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de Bom Conselho, para que Deus salve e liberte o povo que caminha numa cegueira espiritual. Deus amado, nós clamamos a Ti nessa noite, meu Pai. 500 anos depois de um dia tão marcante na história da Tua igreja, na história do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nossa cidade. Deus amado, quantas pessoas que estão caminhando em uma cegueira espiritual, quantas pessoas estão vivendo a sua vida alheias à verdade do Teu Evangelho, quantas milhares e milhares de pessoas aqui nessa cidade estão vivendo uma vida atolada na idolatria,
nas ilusões, nas fantasias, em religiões de ocultismo, de práticas pagãs, em entrega à devassidão da carne, da imoralidade. Ó Deus amado, tem misericórdia, meu Pai. Faz um avivamento aqui nesse lugar. Toca no coração dos habitantes dessa cidade. Desperta-os da sua profunda cegueira espiritual. Que a tua palavra, que o teu evangelho venha libertar vidas, venha libertar corações que estão aprisionados, amarrados à idolatria demoníaca que tem consumido a vida delas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de tantas pessoas que têm fé, que acreditam em alguma coisa, mas que não têm certeza de salvação porque estão distantes de Ti. Tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia da nossa nação. Salva esse povo. Usa-nos como instrumento Teu para operarmos nessa cidade uma obra que de fato, ó Deus, venha anunciar o Teu nome e o Teu evangelho, que nós não venhamos nos acomodar porque já fomos salvos, mas que venhamos nos compadecer com os milhares e milhares que todo dia caminham para o inferno. Aviva a Tua obra nesse lugar. Aviva a Tua obra nessa igreja. Começa em nós isso, Senhor. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor. Em nome de Cristo. Amém e amém.